A ITA por gritar com minha cunhada grávida e dizer ao meu marido para escolher eu ou ela. Eu sei que o título parece errado, mas por favor, me ouça. Atualmente estou digitando tudo isso enquanto a família inteira do meu marido está sentada lá embaixo. Então, eu, 29 anos, sou casada com meu marido há 8 anos. Há cerca de 2 meses, tive meu terceiro aborto espontâneo, 31 semanas. Não vou falar sobre isso porque me deixa muito deprimida, mas você precisa lembrar disso. Há cerca de 4 meses, minha cunhada, 20 anos, veio chorando à nossa porta nos dizendo que estava grávida e que seu namorado não queria nada a ver com a gravidez. E ela não tinha para onde ir. Meu marido e eu a acolhemos de braços abertos em nossa casa. Nas primeiras semanas, foi muito difícil para ela, compreensivelmente. Eu sentei com ela por horas, a abraçando quando ela chorava, assistindo aos nossos programas de TV favoritos, comendo tanto sorvete que caímos em uma verdadeira coma de tanto açúcar. Isso nos aproximou muito, pelo menos, eu achava que sim. Aqui é onde as coisas começam a dar errado. Eu tenho orgulho da minha casa limpa e arrumada. Minha cunhada, por outro lado, não tinha essa mesma preocupação. Ela deixava suas roupas espalhadas por toda a casa, deixava suas louças sujas em qualquer lugar e até chegou ao ponto de deixar seus brinquedos íntimos na mesa da sala. Tentei falar com ela diretamente antes de falar com meu marido, e ela começou a chorar imediatamente, dizendo que tentaria ser mais organizada. Eu a abracei, disse que estava tudo bem, mas que isso era um limite claro para mim. Ela me prometeu que isso não aconteceria novamente. No entanto, as coisas só pioraram. Ela me disse que eu era esperada para fazer sua lavanderia, lavar a louça e limpar seu quarto diariamente porque ela estava grávida. Embora eu entendesse o quanto é difícil estar grávida, eu não podia permitir-me sentir como uma empregada em minha própria casa. Vale dizer que comprei esta casa. Não meu marido, fui eu quem fez isso. Sem mencionar minha recente perda do meu filho. Então contei tudo ao meu marido, mas o que ele me disse me chocou. Suas palavras exatas foram: querida, ela está passando por muito agora. Nós realmente deveríamos ajudá-la. Além disso, pode fazer você se sentir melhor cuidar de alguém que está grávida. Eu fiquei furiosa, para dizer o mínimo. Me fazer sentir melhor? Ela está passando por muito? Nós a deixamos ficar conosco. Isso não era suficiente? Embora eu não queira diminuir a dor dela, meu marido e eu também estávamos passando por nossos próprios problemas. De qualquer forma, seguimos em frente. Fiz o melhor para manter o trabalho e as tarefas domésticas. Meu marido trabalha das 7 horas às 19 horas, então ele não está por perto para ajudar muito. Eu trabalho em casa em tempo integral, então tem sido super estressante. Quando tento pedir ajuda para minha cunhada, ela sempre arranja uma desculpa, mesmo que esteja apenas assistindo TV. A coisa que me fez perder a paciência foi quando saí para comprar a única comida que realmente estava gostando de comer depois do meu aborto. Escrevi meu nome nela e pedi diretamente à minha cunhada que não a comesse. Bem, fui à geladeira para pegá-la, e você nunca vai acreditar. Ela comeu a droga da comida. Você pode pensar, é só comida. Eu compro todas as compras, praticamente pago todas as contas. Não me importo que as pessoas comam minha comida, mas a única coisa que pedi para não ser tocada foi tocada. Contei isso ao meu marido, e é claro que ele me lembrou que ela está grávida, que eu preciso ser menos egoísta, e que a vida é feita de sacrifícios. Fiquei tão chateada que disse a ele que me sentia como se ele e ela fossem os piores colegas de quarto de que as pessoas falam no Reddit. Ele não levou isso muito bem, RS. Isso nos leva ao meu título. Minha cunhada planejou uma festa de chá de bebê surpresa na minha casa. Pessoalmente, eu nem sabia se poderia estar em casa quando isso acontecesse. Eu me senti tão magoada por ela não falar comigo, sabendo de tudo o que aconteceu, e que ela simplesmente convidaria estranhos para a casa de outra pessoa antes de perguntar. Meu marido me instou a ir, disse que isso afetaria permanentemente meu relacionamento com ela. Então, eu disse que iria. Cerca de metade da festa, meu marido e minha cunhada anunciaram que queriam mostrar o quarto do bebê a todos. Eu fiquei confusa. Quarto do bebê? Ela ia ficar tanto tempo? Que quarto ela transformou em um quarto de bebê? Eles disseram a todos para subirem as escadas. Foi quando eu entendi. Eles estavam falando do meu quarto de bebê, para o meu bebê que eu tinha acabado de perder. Uma onda de emoções me atingiu quando vi todos no quarto do meu bebê, dizendo a ela o quanto eles tinham feito um bom trabalho preparando a minha configuração para o meu bebê que meu corpo falhou em me dar. Eu simplesmente desabei. Comecei a soluçar, e então essa tristeza se transformou em raiva pura. Comecei a gritar com minha cunhada, dizendo a ela que ela é a pessoa mais abjeta por me fazer passar por tudo que passei nos últimos meses, fazendo com que eu me sentisse como se fosse uma empregada ou um objeto para a conveniência dela. Entre lágrimas engasgadas, virei-me para o meu marido, cuja mandíbula estava no chão. Virei a cabeça para ver toda a família dele apenas me encarando. Eu perdi o controle novamente. Gritando, olhei para minha cunhada e disse a ela:
Como ela ousa usar o meu quarto de bebê para o meu bebê? Como ela ousa pensar que tem esse direito? O que ela me disse me fez cair de joelhos soluçando. Não é minha culpa que você não conseguiu ter um filho. Por que deixar isso se perder? Você é tão egoísta. Meu marido tentou me levantar do chão, mas eu gritei novamente, ficando de joelhos, que agora estavam tremendo. Eu disse a ele: escolha. Uma expressão perplexa no rosto dele. Eu gritei de novo: escolha, eu ou ela. Ele nem conseguiu dizer nada. Eu apenas olhei para ele, puramente furiosa, empurrei a multidão da família para o lado e corri direto para cá para digitar tudo isso. Mesmo que ninguém veja isso, pelo menos me ajudou a liberar essas emoções. Agora é o momento em que pergunto: sou a vilã aqui? Desculpem por qualquer erro de digitação ou palavras escritas incorretamente. Não tenho certeza se está a maneira correta de fazer uma atualização, mas espero que todos possam vê-la. Primeiro, quero abordar alguns comentários. Você pode pular esta parte se não se importar. RS. Eu sei que tive um natimorto. A única razão pela qual digo aborto espontâneo é porque foi o que meu obstetra me disse que estava acontecendo. Em segundo lugar, algumas pessoas têm dito que esta história é falsa por causa da maneira como descreve a discussão. Cair de joelhos, traição pura, sim. Percebi que escrevi errado. Posso garantir que não é. Não posso fazer ninguém acreditar em mim, mas está a minha vida, então você pode pensar que é falsa ou não. Aqui está a atualização que todos pediram. Preparem-se, é longa. Depois de postar minha história no Reddit, sentei na minha cama, enxugando minhas lágrimas e dizendo a mim mesma que não aceitaria esse desrespeito. Desci as escadas, fechando a porta do meu quarto de bebê no caminho. Fui recebida por todos confortando minha cunhada. Pedi gentilmente a todos, exceto minha cunhada e meu marido, para respeitosamente saírem da minha casa. Depois de todos os olhares sujos e julgamentos, só ficaram meu marido, minha cunhada e eu. Eles se sentaram no sofá, sem dizer nada. Sentei-me com eles. O silêncio pareceu durar uma eternidade. Nenhum de nós tinha nada a dizer. Eu sabia que teria que iniciar a conversa. Olhei para meu marido e disse: você decidiu? Ele apenas me olhou sem dizer nada. Perguntei novamente com um tom firme desta vez. Ele acabou resmungando algum tipo de insulto, e eu não consegui realmente entender o que ele disse. Algo com mimada. Eu me levantei e disse para os dois saírem, e então eles quiseram conversar, dizendo que tudo isso era um mal-entendido, que estavam arrependidos, blá blá blá. Peguei uma mochila do meu armário de sapatos e disse para eles fazerem as malas. Minha cunhada me disse que eu não poderia simplesmente fazê-la sair e que eu era uma pessoa horrível. Ri na cara dela e disse que está em a minha casa e posso fazer o que quiser. Meu marido ficou ao meu lado e disse a ela que era só por um tempo. Virei para ele e disse: ah, você também, saia. Ele ficou bravo e me disse que éramos um casal casado e que não é assim que o casamento funciona. Eu disse a ele que não, casamento é onde duas pessoas se apoiam e não tratam sua esposa como lixo. Ambos acabaram saindo depois de muitos insultos contra mim. Oh, mas espere, não acabou. Esta manhã, enquanto eu me preparava para uma reunião no Zoom com alguns colegas de trabalho, meu marido apareceu. Deixei-o entrar e disse a ele para pegar o que precisava e ir embora, porque eu tinha que trabalhar. Ele começou a pedir desculpas e me disse que queria consertar as coisas. Eu disse a ele que só preciso de um tempo longe dele. Então ele jogou na minha cara: bem, não é culpa minha que você perdeu nossos filhos. Talvez isso nunca tivesse acontecido. Minha irmã estava certa. Você é egoísta. Eu nunca fiz meu marido sentir que ele não pode sofrer comigo por causa disso. Nunca fiz ele se sentir inferior por causa da dor dele. Eu me virei e o esbofeteei no rosto. Eu nunca apoio a violência. E estou muito chateada por ter feito isso com outro ser humano. Mas eu simplesmente não conseguia lidar com isso. Ele deu um passo para trás e depois jogou todas as minhas maquiagens no chão, o que eu entendo. Mas então ele começou a quebrar todas as decorações no meu banheiro. Eu gritei para ele parar e que estava arrependida, mas ele simplesmente continuou, chegando ao ponto de socar um buraco na parede do meu banheiro. Parecia que eu estava vendo todas as emoções reprimidas dele pela morte dos nossos filhos explodirem, mas ele foi longe demais quando tentou me agarrar, gritando na minha cara. Eu o empurrei para longe e disse para ele sair. Ele saiu do banheiro, e eu o vi quebrar mais algumas coisas enquanto saía. Assim que ele saiu, tive um ataque de pânico, olhando para a bagunça que ele fez, até mesmo vendo o quanto ele escondeu sua dor. Liguei para minha mãe e contei tudo o que estava acontecendo. Não falo muito com minha família devido a traumas passados com eles. Ela me disse que estava a caminho. Assim que ela chegou, eu simplesmente desabei e ela me abraçou. Então ela se levantou e começou a tirar fotos de tudo que ele quebrou. Perguntei a ela o que ela estava fazendo, e ela se virou para mim e disse que vamos processar esse imbecil. Sinceramente, nem discuti, estava tão machucada com tudo que meu marido fez comigo. Minha mãe embalou meu computador e eu peguei algumas roupas.
Minha mãe e eu dirigimos até um hotel, e ela insistiu em ficar comigo. Enquanto eu terminava o trabalho, minha mãe ligou para um chaveiro e para meu advogado. Eu também vou pedir o divórcio. Então, é isso? Me sinto culpada por desistir do meu marido e dos 8 anos do nosso casamento, mas é hora de um divórcio. Não posso viver assim, e meu marido também não pode. Queria poder dizer que seguimos em frente, nos perdoamos e que eu pude ver minha cunhada ter o bebê dela. Mas isso não é a realidade. Se algo mais acontecer, vou informar a todos. Obrigada, pessoal, pelo apoio e ajuda com esta situação. Sinto muito pelo que você passou. Talvez seja a hora de reconsiderar seu casamento. Seu marido te desrespeitou e não levou em consideração seus sentimentos na sua casa. Diga ao seu Sil para pegar seus pertences e sair de casa imediatamente. É um comportamento inaceitável. Você merece respeito. E você não é empregada doméstica. Você é uma pessoa com sentimentos, com traumas. Você precisa se curar. E para isso, você precisa dela e talvez do seu marido por um momento de pensar no que você quer para o seu futuro. Você deve estar quebrado, e isso é tão compreensível. Por favor, procure ajuda e terapia. Desejo-lhe o melhor para o futuro. Não. Ambos precisam sair imediatamente. Eu não estou brincando. Seu Sil por razões óbvias. Esta era para ser uma situação temporária, agora ela está reivindicando sua casa e seu berçário? A garota nem está lavando a porra da louça. Ela precisa ir. Todos os amigos e familiares que ela convidou para sua casa podem acolhê-la. Seu marido. Ele percebe que este não é seu bebê? Que isso não vai substituir o filho que você perdeu? Deixar a irmã mais nova dele pisar em você porque ela está grávida. Ele tratou você como uma florzinha delicada durante a gravidez? Caso contrário, lembre desse fato ao sair. Ele está esperando que você ajude a arrecadar e financiar o bebê Sil? Porque ela é jovem e merece uma vida e toda essa besteira. Ele literalmente ficou lá enquanto ela falava toda aquela merda depois de meses deixando ela te tratar como uma merda e ainda assim não te defender. Estou furioso por você. Diga a ambos que o passeio grátis acabou. Tranque o berçário para que eles não possam pegar as coisas pelas quais você pagou e avise-os ao GTFO. Eu sinto muito pela sua perda. Você merece apoio e gentileza, não isso. Sou uma esposa terrível porque sei que posso pressioná-lo. Meu marido e eu temos ambos 26 anos e temos um bebê. Meu marido vem de uma cultura bem rígida onde o divórcio é a pior coisa que você pode fazer e você será ostracizado de toda a comunidade. Então eles são condicionados a nunca fazer nada de errado que possa causar um divórcio, como por exemplo fazer coisas como trair e abusar, o que é extremamente mal visto. Eu usei isso a meu favor no começo. Eu manipulava bastante sabendo que ele nunca me deixaria, não importa o que eu fizesse depois de nos casarmos. Eu nunca trairia. Mas eu era muito abusiva emocionalmente. Eu o manipulava para conseguir o que eu queria. Fazia ele se sentir mal por coisas que não eram tão importantes, mas eu dramatizava porque sou muito imatura. Alguns exemplos do que fiz no passado. Alguma coisa seria minha culpa na discussão, mas eu odeio estar errada, então eu simplesmente inverteria a situação para parecer que ele estava errado quando não estava. Ele acabava se desculpando pelo que originalmente era minha culpa. Então ele me dava flores, sapatos, chocolate, produtos de cuidado com a pele. Eu me sentia melhor depois de receber presentes depois de uma discussão. Minha linguagem de amor é presentes. Nós nos mudamos e era a época da Covid, em que transportar cachorros era impossível, a menos que você usasse uma empresa privada, o que é caro. Meu cachorro é de raça grande. Meu marido pensou em pagar por isso por um tempo, já que é muito dinheiro. Mas eu o fiz se sentir mal e disse que ele queria que eu me sentisse miserável sem meu filhote de pelos e que eu nunca poderia doá-la. Ele acabou pagando mais de $5.000 para tê-la transportada para nossa nova casa. Às vezes, eu ameaçava o divórcio quando não conseguia o que queria ou o que eu queria. Ele era um daqueles caras que nunca acreditou em comprar um anel de noivado caro. Meu marido tem muito dinheiro. Ele foi para a faculdade de ciência da computação e imediatamente começou a ganhar 6 dígitos logo após a faculdade, então dinheiro não é um problema para nós, especialmente por sermos jovens. Ele apenas pode ser econômico. Mas eu disse que seria muito vergonhoso para ele me dar um pequeno diamante no meu dedo quando todos ao nosso redor têm pelo menos 3 quilates nas mãos.
Eu disse a ele que ele só me ama um quilate o suficiente? Nós tínhamos uns 23 anos na época. Ele acabou cedendo e me deu um anel de 4 quilates por $10.000. A longo prazo, ele ficou feliz por ter me dado esse anel, porque diz que eu mereço o melhor. O que ele não sabe é que ele é quem merece o melhor. Eu não fui a melhor esposa, mas sinceramente comecei a apreciá-lo mais quando estava grávida e depois de ter dado à luz. Ele é muito maduro em comparação com outros homens da nossa idade. Ele tem um emprego em tempo integral e eu sou dona de casa e, mesmo trabalhando em período integral, ele ainda ajuda muito com o trabalho doméstico e com o cuidado da criança. Ele cuida do bebê das 5 horas às 7 horas da manhã, sai para o trabalho às 7h30, ele volta do trabalho às 17 horas e cuida dele imediatamente depois de chegar em casa até ele ir para a cama às 22 horas. Ele faz isso todos os dias desde que nosso bebê nasceu e ainda faz. Ele é simplesmente incrível e não provoca brigas bobas, não faz nada estúpido. Ele é dedicado à família e apenas tenta me fazer feliz. Depois da gravidez, comecei a tratá-lo melhor e me sinto mal por tê-lo dado como certo alguma vez. Nós fizemos terapia de casal por alguns meses e isso me ajudou a mudar como eu tratava e apreciá-lo mais. Honestamente, as melhorias que você acha que fez não são suficientes, e se você realmente se sentir mal pela quantidade de manipulação e confusão que você causou com ele, estaria fazendo muito mais para ser um parceiro melhor para ele. Contanto que você reconheça suas deficiências e esteja disposto a mudar, não vejo problema em compensá-lo a partir de agora. Então, vá em frente e certifique-se de que ele esteja ciente de que você se importa com ele. Boa sorte! Sou babaca por sair sem minha namorada e achar que ela deve tomar uma atitude. Pois bem, eu, H24, terminei minha faculdade do meio para o final do ano passado. Sempre quis trabalhar com desenvolvimento de games, e depois que eu terminei a faculdade, pude dedicar todo o meu tempo a isso. E estou trabalhando sozinho. Está indo até certo, mas eu não vou receber um centavo até lançar meu game, e isso pode demorar. Estou dizendo isso porque pode estar influenciando a minha insatisfação. Eu amo fazer o que eu faço, mas por passar o dia todo sozinho na frente do computador, quando tenho uma folga, eu quero distância dele e de outras telas. Então, quando tenho um tempo livre, ao invés de deitar e mexer no celular, eu vou dar uma volta de bike ou cuido das plantas da minha casa, podar uma árvore, etc. O problema é que, embora essas pausas me ajudem, elas não compensam a falta de contato social. O que eu fazia no ano passado? Saía com meus amigos. A gente sempre fazia muita coisa diferente, como tomar uma cerveja, ir a um parque, participar de algum evento que acontecia, comer alguma coisa, etc. O que eu quero dizer é que nem eu, nem ninguém, mesmo quando solteiros, saía de casa para pegar alguém ou algo do tipo. Talvez todos sofram de problemas de libido baixa, mas é isso, kkkk. Não vou dizer que nunca acontece, mas é bem raro, e eu saía praticamente todo fim de semana. Conheci, então, minha namorada, M19, que é super legal e nos damos super bem. Porém, existe um problema colossal, os pais dela são extremamente ultra mega motherfucker evangélicos e super protetores. Em um ponto, eles não deixam ela sair de casa sem alguém de confiança deles, a obrigam a guardar o sábado, não a deixam vir à minha casa, não pode pegar na minha mão na rua, não pode ir ao cinema, não pode ficar sozinha comigo, não pode ficar mais de 3 horas fora de casa, é obrigada a ir à igreja, não pode usar brinco, a lista continua. Basicamente, ela só pode existir e orar. Ela tem 19 anos, mas é tratada como se tivesse uns 12. Ela se declara agnóstica, mas eles não sabem. Eu sempre gostei muito dela, mas a princípio não queria pedir em namoro por causa desses problemas. Acabou que isso culminou em uma discussão. Houve outros assuntos, mas um deles era sobre eu não pedir ela em namoro. Ela disse que a família dela ficaria de boa e que, se a gente namorasse, as coisas iriam mudar aos poucos. E como eu amo muito ela, decidi que começássemos a namorar. Isso fazendo há uns 6 meses, e não me arrependo. O problema é que a maioria dos impedimentos continuou. E, ok, isso para mim não é o fim do mundo. Sei que não é culpa dela, e não vou terminar por isso. O problema é que, para mim, ela é muito passiva em relação à autoridade sem noção deles. Ela nunca se manifesta contra os abusos deles, só abaixa a cabeça e nem questiona ou põe limites. Ela diz que não tem como fazer isso, que só vai piorar as coisas. Eu concordo em partes e sei que ela foi criada assim, mas não dá para ficar esperando mudar de casa, como ela quer, porque não vejo isso acontecendo nos próximos anos. Parece mais que ela está empurrando o problema com a barriga. Acho que ela deveria ter mais atitude contra isso.
Só que às vezes parece que estou sendo egoísta e simplesmente largando a bomba para ela resolver sozinha, ainda mais pela próxima parte do relato. Estou sendo babaca quanto a isso? Eu não sei se a minha intervenção ajudaria mais do que atrapalharia, mas talvez isso seja só medo da minha parte. Pois bem, o segundo questionamento. Ela simplesmente não pode estar comigo em várias ocasiões. Ela até mata a aula, e eu a busco para minha casa às vezes, mas é dia de semana, no meio da tarde, não tem muita coisa para fazer, fora que é no meio do meu horário de trabalho. Então, no meu lazer, na maioria das vezes, não posso sair com ela. Naturalmente, eu quero continuar saindo com meus amigos, já que eu não vejo nada demais no que fazemos, e é péssimo para mim não ter contato com outros seres humanos. O problema é que ela reage de maneira muito negativa a isso e claramente não gosta, principalmente devido a algumas condições, como álcool, a mesmo que em baixa quantidade, amigos que ela não conhece, amigos que ela não gosta, ficar até depois das 23 horas, aparecer gente que eu não avisei previamente que estaria no lugar, sair muitas vezes. Eu queria que ela estivesse comigo, mas simplesmente não posso fazer isso acontecer. Eu tento não fazer as coisas que ela não gosta, mas nem sempre consigo, ainda mais que nem tudo está sob meu controle sempre. Quando isso acontece, ela surta e para de falar comigo por umas horas. E mesmo quando eu não faço nenhuma dessas coisas e tento sair de um jeito que está tudo bem para ela, sinto que ela me trata diferente, e isso me deixa desconfortável a ponto de eu me achar babaca, porque meio que eu sei que isso faz mal para ela, e estou fazendo. A culpa real é dos pais dela, mas eu poderia simplesmente quietar o rabo. Estou sendo babaca por não quietar minha bunda e ainda achar que cabe a ela resolver essa treta na família dela? Desculpem o texto longo, mas achei necessário para conseguir explicar tudo. Op, você e a sua namorada têm que conversar e você tem que expor seu lado para ela e como você se sente. Ela já é maior de idade, embora provavelmente ainda seja muito dependente dos pais. Infelizmente, nessa idade, as pessoas não conseguem se sustentar sozinhas e ficam sujeitas às imposições de casa. Mas tente conversar com ela. Acredito que ela também deve se sentir mal com a situação, mas provavelmente ela não tem muito como fugir dela. Nel. Bom, vamos lá. Sua namorada precisa impor alguns limites entre ela e os pais dela. Ela já é adulta e tem o livre-arbítrio sobre o que ela quer. Algumas coisas que os pais dela obrigam ela a fazer não fazem muito sentido. Ela também fica em uma posição difícil, pois ainda é jovem e reside com os pais, o que a submete a certas situações das quais ela não pode fugir, pois precisa de uma casa. A questão dos seus amigos vai depender de você. Tente não se envolver muito nas relações dela com a família, quem tem que resolver isso principalmente é ela. Espero que vocês consigam chegar na melhor solução. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.